Olá! Hoje nós vamos falar sobre display LCD, como nós podemos utilizar o microcontrolador PIC e a linguagem C para escrevermos nossos textos, enfim, para controlarmos os displays LCD. Nessa aula nós vamos tentar se aprofundar um pouco mais tecnicamente para conhecer os detalhes do display LCD, não simplesmente colocá-lo para funcionar, tá certo? Então essa aula vai se estender um pouquinho. Vamos lá! Bom, existem diversos tipos de displays. A princípio nós iremos falar sobre o display LCD alfanumérico. É esse primeiro exemplo aqui de cima, né? Mas quando falamos sobre displays, existe uma gama enorme no mercado. Existe o display LCD também, só que gráfico, onde você agora trabalha com uma matriz, linha e coluna e consegue desenhar imagens vetoriais aqui, né? Existe o display OLED, Organic LED, né? Onde você tem uma precisão maior e uma agilidade maior na visualização, né? Existem os displays TFT, com uma qualidade perfeita, né? Então vai depender da sua aplicação, do que você pretende trabalhar. Você precisa estudar um ou outro modelo. Mas eu diria que a base de acionamento dos displays, independente de qual seja, é o display LCD alfanumérico. É interessante que você o conheça profundamente para que você tenha facilidade de migrar para outras tecnologias posteriormente. Os displays LCD, quando você vai fazer a compra deles, você precisa passar uma informação fundamental, o número de colunas e o seu número de linhas. Não dá para você chegar no balcão e pedir para o sujeito, me dá um display LCD. Ele vai dar risada, evidente. Ele vai falar, qual modelo que você quer? E ele então é categorizado dessa forma, pelo número de colunas e o número de linhas. Aqui eu vou dar alguns exemplos mais comuns, né? 8x2, sempre a gente começa pelo número da coluna, depois os números de linhas, tá? Então 8x2, 8 colunas, 2 linhas. Tá? 16x1, 16 colunas, 1 linha. 16x2, esse é o mais comum, tá? Mas também existem, evidentemente, 16x4, 20x1, 20x2, 20x4. Existem empresas que fabricam modelos específicos e modelos especiais para suas aplicações, tá certo? Mas o que é importante vou fazer a aquisição de um display LCD, eu preciso passar a informação para o meu fornecedor de número de colunas por número de linhas, tá certo? Isso vai ficar mais claro nas imagens que nós vamos demonstrar agora em diante. Por exemplo, um display 8x2. Lembra? 8 colunas, 2 linhas. Olha lá, 8 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta um espacinho aqui, ó, 8 por 2 linhas. Tá certo? Então, 8 colunas indica que você consegue colocar até 8 caracteres, tá? Em 2 linhas diferentes, na primeira e na segunda linha. Aqui um 16x1, por exemplo. 16 coluninhas, apenas uma linha. Esse aqui você não consegue escrever em 2 linhas. Tá certo? 16x2, como eu falei para vocês, o mais comunzão lá, ele tem 16 coluninhas, 2 linhas. 20x1, evidente que ele é mais comprido, né? 20 coluninhas, apenas uma linha. 20x2, 20x4, tá certo? Agora, uma outra característica dos displays é se ele terá ou não terá backlight, ou seja, iluminação de fundo, tá? Aqui eu faço um comparativo, displays com backlight e displays sem backlight. Perceba, o seu funcionamento é idêntico, tá? A questão de ter ou não backlight fará com que a visualização do seu display fique mais nítida ou não, pois terá uma luz de fundo. Perceba que com backlight, os displays aqui, ó, postos à esquerda, eles são mais claros, mais vivos, mais nítidos, tá? Enquanto os da direita são mais opacos, mais escuros. Para uma visualização noturna, por exemplo, sem backlight ficaria muito difícil. Agora, claro, o backlight consome muita energia, consumo eletrônico do seu sistema tem que ser levado em consideração, tá certo? Então, com essas informações, o número de colunas, o número de linhas e se tem ou não backlight, você já consegue tranquilamente fazer a compra do seu display LCD, beleza? Agora vamos lá começar a entender um pouquinho mais das suas características para que possamos fazer o seu controle. Uma coisa interessante é que cada célula do display tem um endereço, ou seja, o display ele é constituído por linhas e colunas. Aqui na primeira linha nós podemos ver um exemplo. Um display 16x1 tem 16 coluninhas, apenas uma linha. Olha que coisa interessante. Cada célula tem um endereço aqui em hexadecimal.
O mesmo vale para um 16:2, para um 16:4 e assim sucessivamente, tá certo? Uma coisa interessante é que toda vez que você vai começar a escrever em um display LCD, é normal que nós escolhemos então a posição superior, né, lá em cima, à esquerda. Não é isso? Para começar a escrita. Para fazer isso, você precisa do endereço dessa posição do display. Olha lá, se você for começar a escrever na primeira linha, no topo à esquerda, é sempre 80 em hexadecimal. Ó. Tanto faz para o 16:1 e para o 16:2, 80. E para o 20:4, 80. Tá? Então, este pontinho aqui, ó, ou este, ou este, ou este, ou este, ó, eu vou voltar na imagem para vocês verem. Seria este aqui, ó, a primeira posição aqui, ó, no cantinho superior à esquerda. Tá vendo aqui onde está escrito Draw a Box? Então esse Dzinho aqui, ó, está na posição 80. Tá ok? Vamos voltar lá. Agora eu quero pular para a segunda linha, por exemplo, C0. Evidente que num 16:1 você não pularia para a segunda linha, pois não existe. Mas num 16:2 existe a segunda linha, C0, C0, C0 e assim sucessivamente. Tá? Isso é importante para que quando você queira criar a sua frase em uma posição específica do display, você o conheça. Então isso aqui é mais ou menos um mapa das células dos displays LCD. Tá bom? Todas essas informações podem ser obtidas no datasheet do próprio display LCD. Bom, uma outra característica muito interessante é que cada célula do display LCD que nós acabamos de abordar, ela é constituída por pixels. Mais precisamente por 8 pixels na horizontal e 5 na vertical. Tá? Isso para a grande maioria. Existem alguns displays, os chamados Big Numbers, que na verdade eles têm 11 pixels de altura. Tá? Mas essas características um pouco mais especiais. A grande maioria tem 8 pixels, você pode contar aqui na altura, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Por 5 pixels na vertical. Tudo bem? Esses caracteres eles são chamados de 5x7. Deveria ser 5x8, mas a última linha aqui dos caracteres ela é reservada para o cursor do LCD. Então, os valores efetivos são 5x7, tá bom? Então percebe que dentro de uma célula é possível escrever um caractere através do desenho dos pixels. Tá? Evidente que eles já são constituídos, tá, na tabela do próprio display, mas existe uma região na memória chamada CGRAM, nós teremos uma aula específica para isso, onde você consegue criar seus próprios desenhos no display LCD. Tá bom? Um display LCD, ele normalmente é vendido sem as conexões por cabo, sem conexões de conectores. Ele tem apenas os pads para que você resolva como você vai fazer o seu acionamento. Tá? Então é possível você soldar um flat cable, você soldar um barra pinos e encaixar no seu equipamento. Tá? Normalmente ele é comercializado dessa forma, a não ser que seja parte de kits de desenvolvimento, onde ele já vem pré-montado. Tá? Ele segue um padrão de 14 pinos, se ele não tiver o backlight, tá, que é aquela luz de fundo, ou se você pedir um display LCD com backlight, ele terá 16 pinos. São 2 a mais para fazer o catodo e anodo, positivo e negativo, né? É para alimentar a luz de fundo, tá? Para habilitar aquela luz de fundo, aquele backlight. Tá bom? Então você vai comprar um display LCD ou com 14 pinos ou com 16 pinos. O que determina isso é aquela situação. Se você pedir com backlight, 16 pinos. Sem backlight, ele vai vir com 14 pinos. Bem simples. Tá ok? E aí você determina como você vai fazer a montagem dele no seu circuito. Se é através de um conector barra pino, se é através de flat cable ou qualquer outra coisa que você defina. Uma visualização mais próxima dos displays LCD nos faz enxergar através dessa serigrafia o nome de cada um desses pads. Eles são divididos em 4 grandes grupos. O primeiro grupo são os pinos de dados. Eles começam aqui, ó, no D0 e vão até o D7. São os dados efetivamente que nós vamos mandar. Tá? Nos próximos slides eu vou detalhar isso um pouco melhor. Tá? O segundo grupo são os pinos de controle. São esses pinos aqui, ó, RS, RW e E. Tá? O terceiro pino são os pinos de alimentação, VSS, VDD e VO. E o quarto e último grupo, se houver, são os pinos do backlight, aqueles dois últimos, A e K. Tá? Então, backlight, dados, controle e alimentação. Alguns displays apresentam essa informação na serigrafia, como esse que eu estou mostrando. Isso vai ser muito mais fácil, né? Caso contrário, você precisa dar uma olhadinha no datasheet. Bom, vamos lá então. Vamos começar falando sobre os pinos de alimentação. O pino número 1, o VSS,
é o GND, é o Terra, né? Ele normalmente pode ser ligado junto com o VSS, né, do seu microcontrolador, do PIC, tá bom? Então, simples. O pino 2 é o VDD, também é o positivo do LCD. Ele também pode ser ligado junto com o VDD do PIC, tá? A não ser em casos especiais, quando você esteja trabalhando com um microcontrolador de 3.3 e o seu display em 5 volts ou vice-versa, né? Mas na grande maioria dos casos, em se tratando de TTL 5 volts para ambos os casos, você pode ligar as alimentações em paralelo. O pino 3 já não, tá? O pino 3 é o VO, esse tem uma característica importante. O pino 3 do display LCD é onde nós controlamos o contraste do LCD. Tá? Então determina se a visualização do que estará escrito lá vai estar mais clarinha ou mais escura, tá? Vai dar uma nitidez para a palavra. Tá? Normalmente nós colocamos um trim pot, tá? De 10K, onde suas extremidades estarão ligadas também na alimentação, tá? E o pino central no VO. Através do ajuste desse trim pot, você vai conseguir um nível de tensão que vai fazer o contraste do seu display LCD. Tem pessoas que simplesmente colocam um resistor nesse ponto, no pino VO, e um divisor resistivo, e jogam para o display. Dá certo? Olha, sim, pode dar certo, mas você não vai conseguir o ajuste preciso do seu contraste. Então o trim pot garante isso, tá bom? Vamos agora para os pinos de controle. O pino RS, RW e Enable. Vamos começar falando sobre o pino RS. O pino RS é o seletor de registros. Como ele funciona? Se este pino for posto em nível lógico baixo, ou seja, em 0, você jogar um GND neste pino, tudo que você mandar para o display LCD através dos dados será tratado no display LCD como comando. Ou seja, se você mandar por exemplo, uma letra A, ele não vai escrever A no display se esse pino estiver em nível lógico 0. Ele vai entender o A como o comando A, se é que existisse um comando A, tá? Aqui foi só um exemplo. Já se você deixar esse pino em nível lógico alto, ou seja, você colocar um nível 1 nesse pino, 5 volts nesse pino, quando você mandar a letra A nos dados, ele vai efetivamente escrever isso como A, porque ele estará entendendo como texto, tá bom? Então é o pino RS, isso é importante. É o pino RS que vai determinar se o que chega no seu display é um comando ou é um texto. Muito importante isso, tá? O pino 5 RW determina se você vai fazer uma escrita ou uma leitura no display LCD. Na maioria dos casos, nós fazemos gravações, né? Escritas no display LCD. Então, para isso, nós botamos esse pino no nível lógico baixo. É muito comum você encontrar esse pino aterrado diretamente. Ele nem vai para um pino do PIC, ele normalmente fica aterrado. Porque na grande maioria das aplicações, nós só escrevemos informação no display. Eu não quero ler um estado de um pino do display. Tá? Só quero escrever informações nele. Então, na grande maioria das aplicações, esse pino vai direto aterrado. Pino 6 é o Enable. O Enable é o seguinte, para que tudo ocorra no seu display LCD, qualquer interação que você faça com ele, você precisa dar um pulso no Enable. Tá? Então, eu mandei um comando, o display não vai executar o comando enquanto você não der um pulso no Enable. Tá? Eu escrevi uma palavra, ele não vai escrever enquanto você não der um pulso no Enable. Tá? Então o Enable é outra coisa importantíssima. Qualquer coisa que você tente fazer no display LCD, você precisa executar e posteriormente dar um pulso no Enable para que ela seja efetivamente executada. Tá? Você coloca o dado, dá um pulso no Enable e então o display LCD trata esse dado que você inseriu. Beleza? Agora nós temos para fechar os pinos de dados e os pinos de backlight. Os pinos de dados são simples, são 8 pinos, onde você pode mandar em paralelo o byte de uma vez só que você pretende escrever. Tá? Ou mandar um comando, ou mandar um texto para escrita, você manda em paralelo de uma vez só. Existe também a forma, que isso vai ficar para uma próxima aula, de você trabalhar com 4 bits só. Tá? A gente chama isso de nibble. Né? Na verdade, você vai quebrar um byte em 2 e vai mandar 2 pedacinhos de uma vez, um seguido do outro. Tá? Também é possível fazer isso. Então, do pino 7 ao pino 14, eles são ligados diretamente ao PIC e através deles você envia informações para o display LCD. Então, são esses barramentos que nós chamamos de dados que trocam informações com o display LCD. Tá, ok? Já o pino 15 e o pino 16 são os pinos de backlight, aqueles pinos que, se houver, né, se você comprar um display LCD com backlight, tá? É um anodo e catodo.
Tá? Bem simples. Normalmente a gente coloca um diretamente no seu potencial. Por exemplo, você coloca o VDD diretamente ligado ao anodo e o catodo você põe um transistor para chavear toda vez que você quer acionar o backlight, por exemplo, né? Para não ficar consumindo sempre. É um exemplo. Tá? Então esse também é bem simples, é um positivo e negativo se tiver para que você faça a ligação. Bom, agora vamos falar sobre a inicialização do display, como a gente começa a programar ele. Nesse momento eu imagino que vocês já entendam algumas das principais características do display LCD. Tá? Agora vamos entender um pouquinho mais sobre como nós podemos inicializar para começar a fazer ele funcionar. Vamos lá, quando você liga o display LCD, as linhas deles vão ficar todas preenchidas, assim como essa da imagem, toda borrada. Lembra as células todas pintadinhas? Olha lá, ó. Todos os pixels da célula, os 5x8, estão todos pintadinhos. São como retângulos todos pretos pintados. Tá? Para que ele possa ficar operacional e a gente possa enviar mensagens, fazer com que ele exiba textos e etc., nós precisamos configurar o display LCD. Isso é feito através de alguns códigos que nós enviamos para ele. Vamos lá? Bom, a primeira coisa a se fazer é determinar se o display LCD vai trabalhar no modo 8 bits ou no modo 4 bits, como eu falei anteriormente. Tá? A segunda coisa é informar para ele se você vai trabalhar com uma linha ou duas linhas. Evidente que só se trabalha com duas linhas se o display tiver a opção de duas linhas. Tá? Depois, você tem que informar para ele se esse seu display é o 5x7, aquele padrão comum 5x7, ou se é um display Big Number, é um display 5x10, né, aquele 5x11, onde o último fica no cursor. Bom, então aqui nós estamos utilizando esse experimento que eu vou fazer com vocês, é um experimento com um display 16x2 comum. Vou até mostrar aqui na internet, por exemplo, aqui ó, várias visualizações de um display comum 16x2. Tá? Com backlight, sem backlight, tem para todos os gostos. Esse é o display 16x2, comumzinho. Tá? Então vamos voltar para a nossa aula lá. Sendo assim, nós vamos configurar para trabalhar nessa aula no modo 8 bits, tá? Com duas linhas no 5x7. Tá bom? Então olha aqui, ó. Ele diz o seguinte, o datasheet do display LCD, que nós precisamos mandar um byte com essa configuração aqui, ó. Tá? Aqui, ó, como deve estar o pino de RS, como deve estar o pino de RW. O RW em 0 é escrita, ele sempre vai estar em 0. Tá? O RS, quando estiver em 0, é comando. Ou seja, a informação que eu mandar para o display não será escrita na tela do display, e sim compreendida como um comando. Tá? E aqui do D0 ao D7 é o comando que efetivamente eu devo mandar. Então ele diz que você deve mandar 001, daqui a pouco eu falo sobre esses três, 00. Tá ok? E esses três aqui, eles são exatamente essas configurações aqui, ó, tá? Então, por exemplo, se eu mandar 001 111 00, eu vou ter esse pacote aqui, ó. E se eu colocar aqui 111, o que vai ser 1 aqui no DL? 1 no DL indica 8 bits. 1 no N indica duas linhas. 1 no F indica 5x10, tá? Como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com 5x7. Não é isso? Então, se é 5x7, o F tem que ser 0. Tá escrito aqui, ó. Tudo bem? Então, vai ficar 0. Tá? Fazendo essa leitura aqui, ó, em hexadecimal, isso é 38 em hexadecimal. Ou em binário, 001 11000. Tudo bem? Então, essa é a primeira informação que nós precisamos enviar. Aconselho que você anote aí, 38. É a primeira informação que nós mandamos para o display para podermos inicializá-lo e posteriormente programá-lo. Tá ok? 38 em hexadecimal. Vamos continuar. A segunda informação é sobre o controle do display, o controle do cursor. Tá? Vamos lá. Mesma coisa aqui, o pino de RS e RW. Tá? Os pinos de dados estão aqui. O bit D aqui, ó, é o controle do display. Se você põe 0 nesse controle, significa que o seu display está desligado. Se você colocar 1 neste pino, você está com o controle habilitado. Tá? É evidente que nós vamos colocar 1 para habilitar o controle do display. Aí o controle do cursor. Há quem goste, há quem não goste. Eu, particularmente, não gosto do cursor. O cursor é aquela linhazinha que fica ao final do texto. Lembra da telinha do DOS? Você sai escrevendo e fica um underline no final da palavra? Eu não gosto disso. Então eu apago, eu ponho um 0 nesse C.
Se você colocar um 1 aqui, você vai ver aquele cursor. Para piorar a coisa, tem gente que gosta do cursor e gosta dele piscando, sabe? Eu particularmente não gosto, mas caso vocês queiram, você pode colocar o 1 aqui no B, tá? Que você vai ver aquele underline piscando no final da sua frase. Eu acho isso deselegante, tá? Então eu prefiro colocar um 0 no B e um 0 no C. Só apenas ligo o controle do meu display. Com isso, eu vou ter um pacote dessa forma, né? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, esse 1 é aqui ó, do D para ligar só, e 0 aqui, ó, não quero o cursor, muito menos ele piscando, tá? Esse valor para mim em hexadecimal é 0C, tá? O Hzinho aqui é a representação de hexadecimal, tá? Assim como esse Bzinho em binário, tá? Então 0C é o valor que eu tenho, ok? Então o primeiro lá, anteriormente, 38, o segundo, 0C. É o segundo pacote de dados que nós enviamos ao display para que ele possa funcionar. Vamos dar seguimento. Bom, nessa terceira configuração nós determinamos o sentido do deslocamento do cursor e se queremos ligado ou não o shift. O shift é para quando você determina uma palavra muito grande, uma palavra maior do que as colunas do seu display LCD, e você quer visualizá-la. Evidente que você vai ver só uma parte, depois você dá o shift e vai ver a segunda parte do texto, da palavra. Isso não é uma coisa muito legal de ser feita, fica feio para o usuário, né? Até difícil o entendimento, tá? Então eu prefiro desligar isso. Tá? Então percebe que o meu pacote shift aqui eu ponho um 0, olha aqui embaixo, tá? O sentido de deslocamento eu utilizo da direita para a esquerda, tá? E esse 1 aqui é o pacote que manda enviar mesmo. Então isso para nós dá 0,0000110 ou em hexadecimal 06, tá? Em hexadecimal, tudo bem? Então 06 em hexadecimal, nossa terceira configuração para habilitarmos o display LCD. E por fim, a última informação interessante para nós aprendermos é o limpar tela. Então toda vez que você mandar o comando 000001, o display LCD entende isso como limpar tela. Vale lembrar que o seu pino de RS está em 0. Lembra que o pino RS em 0 indica tratar comando. Todo o valor que chegar no barramento de dados será tratado como comando. Caso contrário, se você tivesse posto o número 1 aqui, né, no RS, se chegasse 1 aqui, ele escreveu o número 1 no display LCD. Como o seu display LCD está no modo comando, quando chegar os dados, ele vai interpretar isso como um comando interno. E o 1, para ele, é um comando interno de limpar o display LCD. Tá ok? Bom, então, em se tratando particularmente de um display LCD 16:2, no modo 8 bits, nós temos as seguintes configurações a ser feitas. 38 determina o número de bits, o número de linhas. 0C liga o display e, no nosso caso aqui, desliga o cursor. 06 determina o sentido de deslocamento e 01 limpa a tela. São essas configurações de comando inicial que nós fazemos no display LCD. Tá? As três primeiras para configurar e a última para inicializar o display com a tela limpinha, tirar aqueles borrões que eu mostrei na inicialização. Tá certo? Então vamos ao código. Aqui o cabeçalho, como vocês já estão acostumados das aulas passadas, incluindo o PIC16F628A, é o PIC que nós vamos fazer os testes. Os bits de configuração, XT, média frequência, desligando o Watchdog Timer, desligando o modo de gravação em baixa tensão, tá? Estou usando o clock em 4 MHz, e aqui uma coisa interessante, pessoal, use Fast I/O B, ou seja, estou usando o modo rápido de I/O, modo rápido de controle de entradas e saídas no porte B. Por que estamos fazendo isso? O porte B é o porte que eu optei por ligar o display LCD. Como nós vamos escrever no display, vamos atualizar dados rapidamente, eu estou utilizando o modo rápido dos dados. Tá? Isso vai fazer com que a cada novo acionamento do display, os registradores não precisam ser modificados. Tudo bem? Não é essencial, ou seja, você pode omitir esta linha de código. Tá? Mas com essa linha de código você terá uma otimização melhor, o seu código vai ficar um pouco mais eficaz. Tá? Por ser mais rápido, tudo bem? Vamos lá? Eu fiz alguns defines, que nós já falamos em aulas anteriores, né? Eu defini alguns apelidinhos aqui, ó, para serem chamados no meio do código, tá? Então, o meu pino de RS,
está ligado no pino A0 do PIC. Então, toda vez que eu chamar RS, dá um output high ou um output low no pino de RS, lembra que o RS é aquele que determina, o pino do LCD, que determina se o LCD vai trabalhar no modo de comando ou no modo de texto. Está no pino A0. O Enable, lembra o Enable? É aquele pino que a gente dá um pulso, né, para habilitar a instrução. Qualquer coisa que você manda para o display LCD, você tem que dar um pulso no Enable. Então ele está no pino A1 do PIC. Tá? Então vai ser mais fácil chamar no PIC lá RS Enable do que PIN A0, PIN A1. Mesma coisa para o limpa LCD. Vocês lembram que nós acabamos de ver o comando para limpar o LCD não é 00001 ou 1 em hexadecimal? É isso que eu estou fazendo. Para quem ainda não sabe, o 0x indica notação em hexadecimal. Tá? Então os números à direita são uma notação em hexadecimal. 0x, hexadecimal, e agora o número em hexa, 01. Tá? Mesma coisa aqui, para ir para a linha 1. Lembra? A linha 1 do display LCD é 80, né? 0x, a notação será em hexadecimal, 80. E para a linha 2 era C0. 0x, C0. Vai para a linha 2. Tá ok? Então aqui são apelidos que nós definimos para o código para não termos que ficar utilizando ou comandos específicos ou nomes de pinos, tá? Que não fazem muita menção à realidade. Aqui fica mais fácil de interpretar. Tudo bem? Vamos lá? Aqui estão os protótipos das funções, então são as funções auxiliares que nós vamos utilizar. Nós vamos ter uma função chamada inicia_lcd, que é aquela função que prepara o LCD, que configura o LCD para que ele possa ser utilizado. Depois uma funçãozinha LCD texto, que é a função que coloca texto no LCD, e LCD comando, que é a função que manda comandos para o display LCD. Vamos lá, como é que ficou a nossa função principal, o main? Bem simples, Inicialmente nós temos a instrução set_3b. Set_3b define os pinos do microcontrolador como entrada ou como saída. O registrador tris é um registrador que define a ordem dos pinos. Nós não vínhamos fazendo isso, é verdade. Nós utilizávamos diretamente um output high, output low, sem ter que definir se o pino era entrada ou se o pino era saída. Acontece que, neste modo, o PIC trabalha um pouquinho mais lento. Agora, o PIC vai trabalhar mais rápido, porque nós utilizamos aquela diretiva useFastIO. Vou voltar para mostrar. Olha aqui, nós usamos essa diretiva aqui, né? useFastIO. Isso faz com que seja mais rápido a entrada de dados e saída de dados nos pinos do microcontrolador. Mas, obrigatoriamente, é preciso que vocês definam aqui quem é a entrada e quem é a saída. Tá bom? Então, eu estou utilizando o tris do porte B, ou seja, estou configurando só o porte B, tá? E aqui em hexadecimal, você já aprendeu, 0x, 00. 00 significa todo mundo como saída. Se eu colocasse FF, todo mundo como entrada. Por quê? Porque os bits 0 são simbolizados como saída, os bits 1 simbolizam pinos de entrada, tá? Claro que você pode fazer uma mescla aí no meio, né? Você pode botar metade do porte como saída, metade como entrada, 2 como entrada, todo o resto como saída, enfim. No nosso caso, como eu vou ligar apenas o display LCD eu só preciso de saídas. Tá? Então eu coloquei 00 para que o porte inteiro, o porte B inteiro seja saída. Bom, na sequência eu chamei a função inicia_lcd. Essa é a função que vai configurar o display inicialmente e depois ele cai no while true. Tá? Dentro do while true, o que eu faço? Eu chamo a função LCD comando e passo como parâmetro linha 1. Vou explicar essa função melhor. Tá? Depois eu uso um printf, que é uma funçãozinha de escrita de texto. Tá? Ela permite que eu use como parâmetro a minha função LCD texto e, entre aspas duplas, o texto que eu quero mandar. Mandei então modo 0. Aí eu mudo para a linha 2, olha aqui, LCD comando linha 2, e escrevo PIC LCD. Espero 1 segundo e meio, limpo o LCD, espero mais uns 20 milissegundinhos só para o LCD apagar, né? E volto aqui no while true a escrever modo 0, PIC LCD. Espero um tempinho, apago e volto para cá. Tá? Então é uma coisa bem simples. Agora o que nós precisamos entender melhor é o que faz a função inicia LCD, o que faz a função LCD comando e o que faz a função LCD texto. Tá, ok? Com isso você vai conseguir entender perfeitamente como funciona o display LCD, criar suas próprias bibliotecas e os seus projetos. Vamos lá. Bom, a função inicia LCD ela contempla aquelas 4 configurações iniciais.
38, 0C, 06 e o 01, que é o limpa LCD, tá? Olha que coisa interessante. Quando eu começo o inicia LCD, a primeira coisa que eu faço é output low RS. Ou seja, eu ponho o RS, o pino de RS, em low. Lembra que aquele pino do display LCD, o RS, quando posto em nível lógico baixo, em 0, ele trata tudo como comando e não como texto. Logo na sequência, eu mando para o port B o valor 38. Por que você mandou para o port B? Porque todos os dados do display LCD estarão ligados no port B. Tá bom? Vou mostrar aqui. Ó. Todos os dados do display, ó, do D0 ao D7, estarão ligados no port B. Tá bom? Vamos voltar lá. E eu mandei 38. 38 é a primeira configuração que nós tínhamos que mandar. Tá? Só que ela não funciona enquanto eu não der um pulso no Enable. Então, olha o que eu fiz. Logo na sequência, output high Enable, output low Enable. Então, sobe o pino e desce o pino de Enable. Tá bom? Aguarda um tempinho. Tá? Feito isso, esse tempinho aqui está no datasheet. O datasheet pede alguns valores. Tá? Eu não lembro exatamente de cabeça quais os valores, eu joguei 20 milissegundos. Tá? Depois, output B, estou mandando no port B o valor 0C, que é a segunda configuração. Pulso no Enable novamente. Depois eu mando 06. Pulso no Enable novamente. Depois eu mando limpa LCD. Pulso no Enable novamente. Aí eu dou um tempinho antes de sair fora. Então veja, a função inicia LCD é muito simples. Eu coloco o display no modo de comando, mando 38, dou um pulso no Enable. Mando 0C, dou um pulso no Enable. Mando 06, dou um pulso no Enable. Mando limpar e dou um pulso no Enable. Tá? Esse 38, 0C, 06 e limpa LCD vieram do datasheet. Aquelas informações que nós falamos anteriormente são necessárias para inicializar qualquer display LCD 16:2. Tá bom? Vamos continuar então agora nas funções LCD texto e LCD comando. LCD texto, bem simples, olha só. Ela é uma função void, ou seja, ela não retorna nada. O nome dela é LCD texto, mas recebe como parâmetro um char, né, um caractere, que vai ser tratado como letra. Então, a primeira coisa que você faz, output high RS. Olha lá, agora você colocou o display LCD no modo dados, no modo de texto. Né? Ele sai do modo de comando. Anteriormente você fez output low RS. Ou seja, você botou o pino de RS do display LCD em 0. Em 0 o display passa a trabalhar como comando. Tudo que ele recebe é comando. Agora você fez output high RS, ou seja, você pôs em nível lógico alto no pino RS do display LCD. Agora tudo que ele receber nos dados, ele interpreta como texto. Tá bom? O que você fez agora? Você pegou o port B e mandou a letra. Ou seja, quando você chamou a função LCD texto, você passou um textinho. Ele pega esses textos aqui em forma de caractere e vai jogando aqui para o port. E o port vai escrever isso no display. Mas só depois do pulso do Enable, não é isso? Então, ó, output high Enable, output low Enable. Tá? No meio desses dois, ó, eu botei um delayzinho. Ó, tá? Tá bem baixinho, ó, tá em US, ó, não é nem milissegundos, é microsegundos. Tá? É interessante para que não tenha uma quebra dos caracteres. Tá? Eventualmente isso ocorre, principalmente se você estiver trabalhando com Proteus. Tá? Para finalizar, a função LCD comando. A função LCD comando também não retorna nada, mas ela recebe um inteiro que vai ser tratado como comando aqui no código. Então, primeira coisa, output low RS, ou seja, coloco o pino de RS em nível baixo para o display entrar no modo de comando. Envio para o port B o comando que eu recebi quando chamei a função, tá? E dou um pulso no Enable. Então, percebe, para trabalhar com display LCD, manda informação para o port, dá um pulso no Enable. Previamente, determina se essa informação vai ser tratada como comando ou se vai ser tratada como texto. Tá ok? É bem simples, o código é esse. Sugiro que vocês montem esta aplicação no Proteus ou no hardware, se tiverem aí o display LCD, o microcontrolador com facilidade para montar, para que nós possamos descarregar o código e fazermos os primeiros testes. Bom, estamos aqui no MPLAB, já coloquei aqui o cabeçalho, tá? Como nós vimos anteriormente, os defines,
os protótipos das funções que nós vamos utilizar, tá? E aqui o main, tá? A função principal. Então, vamos lá, tá aqui a funçãozinha principal. O que ela faz? Inicialmente, apenas configura o port como saída, tá? Porque nós estamos trabalhando no modo rápido, chama a função inicia_lcd e fica escrevendo na primeira linha modo 0, na segunda pique_lcd e depois limpa tudo, tá? A função inicia_lcd nós acabamos de tratar dela detalhadamente, tá? Mando 38, pulso no enable, mando 0c, pulso no enable, mando 06, pulso no enable, mando lcd e pulso no enable, tá? Aí nós temos a lcd texto, tá? Que muda o pino rs para modo de texto, manda os caracteres recebidos, dá um pulso no enable. A mesma coisa lcd comando para finalizar, tá? Só que ela põe embaixo o rs para o display entrar no modo de comando. Recebe o comando e dá um pulso no enable. Perfeito? Então esse está aqui todo o código. Eu sei que vocês preferiam que estivesse um arquivo prontinho, mas só o arquivo prontinho copiar e colar você não aprende, né? Então é interessante que você digite, leia, tente entender o código para conseguir criar mais projetos, né? Vamos compilar para ver o que acontece. Sucesso. Tá? Agora vamos lá no Proteus. Aqui está o arquivo no Proteus, montadinho. Tá? Aqui liguei um resistor positivo aqui no Master Clear para o PIC partir. Né? Liguei todo o porte B nos pinos de dados. Percebe que esse é um LCD. No Proteus você encontra ele como LM016L, que não tem backlight, né? Então é só 14 pinos. O E, né, o pino de Enable, está ligado no A1, o pino de RS está ligado no A0. O RW, que é aquele escrito ou leitura, eu aterrei, ó, porque eu só vou escrever no display LCD. Tá? O VSS está no GND, o VDD está no positivo. O VE é aquele pino de VO, é aquele pino que você tem que colocar em um trimpote para fazer o ajuste do contraste. Tá? Como eu estou aqui num simulador, eu botei ele direto no positivo. Na prática, nós colocaríamos num trimpote ou você faria um divisor resistivo. Tá? Vamos ver se funciona aqui. Vou dar 2 cliques, ajusta a frequência, né, para 4 MHz, carrega o arquivo COF, né, extensão COF para simular no Proteus. 2 cliques, dá um OK e vamos ver se roda. Né? Vou dar um play para ver se minha aplicação está funcionando. Olha lá, modo 0, pique LCD. Aí ele dá uma apagadinha no display por conta daqueles 20 milissegundos que nós demos. Tá? Vamos tentar melhorar um pouquinho para ver se a gente aprendeu a mexer com essas funções. Vou dar um pause, tá? Um stop, vou voltar lá para o código. E eu vou mudar um pouquinho algumas informações aqui. Ó. Na primeira linha eu vou escrever acesse, 2 pontos. Na segunda linha eu vou colocar www.modo0.com. Vou deixar um segundo e meio. Vou limpar o display LCD, vou diminuir esse tempo aqui, vou deixar só 5 milissegundos, tá? E aí eu vou copiar aqui e colar novamente. Para quê? Vamos ver se vocês entendem o que eu vou fazer. Ó. A princípio eu vou escrever acesse, na segunda linha, modo0.com. Espero um segundo e meio, limpo tudo, apago e volto para a linha 1, vou escrever outra informação agora. Aulas de PIC em linguagem C. Tá certo? Belezinha? Vamos ver se funciona agora. Então, não mudei nada de código, né? Apenas mudei as strings, mudei os textos. Tá? Inicialmente eu venho para a linha 1, escrevo, mudo para a linha 2, escrevo, espero, limpo e faço a mesma coisa. Tá? Vamos ver se funciona. Vou compilar. Compilei com sucesso. Vou voltar lá para o Proteus. Não precisa carregar, né? Ele já está fazendo o link para o arquivo. Vou dar um play, vamos ver se ele funciona. Olha lá, acesse modo0.com. Aulas PIC em linguagem C. Olha que legal, tá vendo? Lembrando que eu não posso utilizar caracteres especiais, nem acentuação no display LCD. Caso você faça isso, ele vai apresentar um caractere muito maluco aí, né? Mas e se eu quiser um C cedilha, um til, né? Um acento circunflexo? Bom, para isso nós temos que criar esses caracteres, tá? Nós podemos desenvolver caracteres, criar símbolos, criar desenhinhos, né? Nós podemos fazer essas coisas através da CGRAM, a memória do display LCD. Isso vai ficar para a nossa próxima aula. Agora eu vou mostrar isso para vocês na prática, na realidade. Eu vou rodar no kit Neutrino
esse mesmo software, tá? Só vou modificar ele para o PIC 18F 4550, que é o PIC que nós temos no kit PIC Neutrino. Vou colocar um display LCD, vou pegar uma câmera e vou fazer um videozinho de alguns segundos só para mostrar para vocês as funcionalidades e como a gente faz as ligações de um display real com interfaceamento com microcontrolador PIC, tá ok? Isso aí. Bom, pessoal, então vou mostrar para vocês agora a ligação física, né, real, de um display LCD com o kit PIC Neutrino. A interface é bem simples, né? Então, através dos ports, eu fiz a ligação com esses cabinhos diretamente nos pinos do display LCD, tá? E alimentei o kit PIC Neutrino através da porta USB. Dá para perceber que aqui, ó, nesse display LCD, você tem um silk screen, né? Uma simbologia dos pinos aqui, ó, tá? Então, ó, VSS, VDD, todos os pinos estão marcados aqui para nós, né? Esse está ligado com o backlight, dá para ver que ele está aceso no fundo, né? E eu fiz uma pequena aplicação bem simples, onde ao pressionar um botão aqui no kit PIC Neutrino, ele troca a frase. Vamos ver o que acontece, ó. Pressionei, ó lá. Aulas de PIC em linguagem C, professor Ricardo Rovacher. Ele volta, acesse www.modozero.com. Então, aplicação bem simples, só para mostrar para vocês a aplicação do display LCD na prática. Tá? Então, aqui, ó, o software do kit PIC Neutrino e a aplicação do display LCD. Tá bem simples, né? A função principal a função inicializa LCD que nós acabamos de ver, LCD texto e LCD comando. Fim. Com isso nós conseguimos aplicar na prática os conceitos aprendidos até aqui sobre display LCD no modo 8 bits. Então é isso, pessoal. Até mais. Um abraço.